mais uma vez estamos chegando com o nosso programa Tubino Entrevista, sempre trazendo assuntos de altíssimo interesse para cada um dos senhores. Agradecemos a atenção dos amigos, aos espectadores que já estão cedo aí aguardando, né, a nossa chegada, porque de 15 em 15 dias nós trazemos uma palestra nova, uma conversa nova que com certeza vai nos iluminar melhor para cruzarmos a nossa existência, não é mesmo? Eu quero agradecer a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária que dá o seu apoio para que a gente possa realizar, então, essas nossas entrevistas. Hoje, nós estamos recebendo uma visita ilustre. Ele está lá nos seus aposentos, né? Nós estamos aqui no estúdio, mas graças à tecnologia de hoje, podemos conversar, confabular. Eu vou pedir que ele faça uma palestra especial para nós hoje. É o Dr. Rubens Coelho, ele é hipnoterapeuta, participou do primeiro seminário de saúde integral e preventiva que foi realizado no auditório da Associação Médica do Rio Grande do Sul, agora no dia 6 de agosto, né, recente essa palestra. O título da palestra, lá neste momento, foi Câncer, os mistérios por trás do diagnóstico e do medo. Importantes informações que o Dr. Rubens vai nos trazer. E mais do que uma entrevista, doutor, a gente quer uma palestra sua, né? E, eventualmente, algumas dúvidas que eu ficar aqui, eu vou dar uma beliscada e lhe pedir um favor da explicação, tá bem? Prazer em recebê-lo, doutor. Claro, doutor Tubino. Tudo bom? Eu agradeço muito o convite. Fico feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento do nosso trabalho com toda a sua audiência e agradeço a toda a equipe aí, patrocinadores do programa, que possibilitam que essas informações possam chegar para as pessoas e a gente poder espalhar um pouco mais informação, sobretudo sobre esse tema que é tão controverso, que é a hipnose clínica, nos tratamentos complementares de doenças que são doenças sérias, doenças graves, doenças crônicas como o câncer, e a gente tem feito um trabalho e conquistado terreno aí junto às equipes médicas no afã de buscar complementar todo o tratamento médico tradicional com o tratamento das emoções vinculadas essas doenças, né, que são doenças muito severas, e que muitas vezes a própria medicina não consegue explicar nem a causa direito, não consegue explicar a reincidência, não consegue ter um dia a dia de qualidade para o paciente de acordo com o seu estado emocional. E é disso que se trata esse trabalho, é disso que se trata essa condução junto aos pacientes dentro de um trabalho integrativo com as equipes de saúde, todo o tratamento tradicional que a gente endossa, sabe que tem muito conhecimento, muita estrada nesse assunto, né? O câncer é uma das doenças mais bem monitoradas no mundo e hoje, só no ano de 2022, a perspectiva é que você tenha uns 600 mil novos casos só no Brasil. Então, é uma incidência muito grande e realmente o que a gente faz é dar as mãos para as equipes médicas para que a gente possa cuidar daquilo que as equipes médicas não conseguem cuidar por não estarem preparadas para isso e não ser o foco do tratamento deles, que é o quê? A emoção vinculada à doença. Sobretudo o medo, sobretudo a perspectiva que o paciente se encontra quando se vê com câncer de achar que a morte está próxima, né? E isso é um assunto que a gente precisa tratar de forma muito clara e muito direta com os pacientes, porque isso é fundamental para mudar a forma como ele enxerga essa doença. Inclusive para a cura, né? Exatamente. E vai auxiliar na cura no momento em que a pessoa se tranquiliza, porque senão é o psicossomático, né? Se usa esse termo aí. A gente chama de fatores psicossomáticos associados à doença. Perfeito. Porque o que acontece? Acontece que quando a pessoa está com medo, quando a pessoa está abalada emocionalmente, isso baixa a imunidade. E isso atrapalha, faz com que os próprios medicamentos, o próprio tratamento médico seja rejeitado pelo corpo, ou seja, mesmo não tenha todo o funcionamento que deveria ter
dentro do processo da doença. Você pode conversar com qualquer oncologista. Aqueles pacientes que têm fé, esperança na cura, que têm a certeza de que vão se curar, eles têm, primeiro, uma qualidade de tratamento muito melhor, uma receptividade dos medicamentos e de todo o processo de cirurgia oncológica, tudo muito melhor, muito menos complicação cirúrgica, e quando eles vão passando pelas etapas da doença, eles veem realmente que toda a equipe médica vai estar ali para ajudar, os medicamentos estão ali para ajudar, e o nível de rejeição, o nível de adesão ao tratamento é muito maior, e, consequentemente, a possibilidade de cura também é muito maior. O que acontece é o efeito reverso de tudo isso, quando a pessoa é tomada pelo medo, já se coloca como a pessoa estando com uma sentença de morte. E não é verdade, isso não acontece. A grande questão é toda a informação que se tem, como tudo na mídia, né, na grande mídia, são sempre informações extremas e normalmente extremas negativas. É isso que se propaga, é isso que tem mais apelo na mídia. Então, tudo que se ouve falar quando não se tem câncer, tudo que se ouve falar são das situações extremas, onde o câncer levou muito rápido, foi fulminante, acabou todas os médicos não deram conta, o corpo não deu conta. Então, todas essas questões voltadas às situações mais negativas são aquelas que são propagadas e que são recebidas pelas pessoas que não têm câncer. Quando elas se descobrem com câncer, tudo isso volta à mente e a pessoa acha que é o fim do mundo, a pessoa acha que não tem mais o que fazer. É uma sentença de morte. Eu fiz uma pesquisa para escrever o livro, que tem o mesmo título da palestra, com 50 pacientes diagnosticados só para conversar sobre a doença, não os tratei. Tá, deixa eu lhe pedir um favor, se o senhor pode mostrar para a câmera o livro, a capa do livro, o senhor tem a mão aí. Nosso produtor, nosso Júnior, esteve presente lá nesse seminário, e assistiu às várias palestras, e assistiu com muito interesse também a sua palestra, e ele disse que o senhor falou alguma coisa relativa ao limão. É porque o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, eu fiz uma espécie de uma demonstração para as pessoas lá na palestra, sobre como a nossa mente subconsciente é muito poderosa. Poderosa para cura e poderosa para nos colocar numa situação ainda mais complicada, dependendo das nossas crenças em relação à doença que está nos acometendo. E a hipnose, ela tem muito mito, tem muita coisa que se fala, muita besteira. O cinema sempre usa como superpoder para o bem e para o mal. Enfim, tem muita bobagem que se fala, depois a gente pode até se aprofundar um pouco nisso, sobre esse assunto. Quando, na verdade, é um processo natural da mente humana, sobre o que você acredita, você consegue realizar. É uma das regras da mente, né? Tudo que a gente acredita que vai acontecer, provavelmente vai acontecer, se você acreditar mesmo, do fundo do coração. E quando você se vê com uma doença dessa e acredita que vai morrer, o seu corpo todo se prepara para isso. Da mesma forma como se você acredita na cura. E é isso que a gente faz em consultório, fazer um tratamento para poder mostrar para a pessoa que ela pode sim sair de lá bem e ela pode acreditar do fundo do coração, e isso vai ajudar no tratamento. Então, o que eu falei do limão? Uma pequena demonstração que a gente faz do poder da mente. Por quê? O que é ativa a mente subconsciente? São 3 fatores básicos. Em processos criativos, você ativa o subconsciente. Em processos imaginativos, você acessa o subconsciente. E quando sobre fortes emoções, você acessa o subconsciente. Isso tudo já é considerado hipnose. Porque todas as vezes que você está trabalhando nesses 3 estados mentais, a sua mente ela já se sobrepõe à sua mente lógica. Então, o nosso corpo ele responde a esses 3 estímulos de forma subconsciente, deixando a lógica de lado e passando a viver aquele momento de criação, imaginação ou emoção, viver ele como se fosse verdade. Porque, de fato, quem processa tudo é o cérebro. O cérebro não enxerga, o cérebro não ouve, o cérebro não cheira, não sente paladar. O cérebro está dentro do osso do crânio. Quem leva essas informações que são processadas no cérebro são nossos 5 sentidos. Então, quando você imagina, acessa o subconsciente, faz tudo isso,
simplesmente o cérebro não sabe se é verdade, se está acontecendo de verdade, ou se é só imaginação. Ele não sabe. E ele reage, dá estímulos para o corpo da mesma forma. Então, eu fiz um pequeno teste com o pessoal lá no auditório, durante a palestra, que eu posso fazer com a sua audiência aqui agora também. Vamos Que não fazer, tem... então. Já estou curioso aqui. Exatamente. Então, como que funciona isso? Para mostrar como que você nem precisa de ter nenhum tipo de doença ou intervenção física, a gente vai utilizar da imaginação, que é um acesso ao subconsciente, que não é um processo de hipnose formal em consultório, é só um processo que acontece naturalmente com todo mundo, assim como quando as pessoas se emocionam com um filme, mesmo sabendo que o filme é uma história inventada, que tudo a pessoa se identifica com o personagem quando vê tá chorando. Por que que isso acontece? Porque a sua mente, mesmo entendendo que ela se identifica, puxa emoções que estão guardadas e colocam. Isso é hipnose. Só que é uma hipnose que a gente chama de hipnose de vigília. Hipnose nesse estado normal que a gente fica o tempo todo. Então, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação para que eu possa provar para todos o poder da mente e como que a imaginação pode fazer com que existam reações fisiológicas no corpo, mesmo sem haver o estímulo real. Então, assim, o que eu pedi? Eu pedi para que as pessoas fechassem os olhos, fechem os olhos e comece a se imaginar na cozinha da sua casa, no dia que você foi no supermercado e comprou aqueles limões mais verdinhos, os limões mais das frutas mais bonitas que tinham lá no supermercado. Elas estão lá na geladeira, na gaveta de frutas. Você vai até lá, abre a geladeira, vai se imaginando fazendo tudo isso, busca o saco de limões, escolhe o limão mais verdinho, maior que tem ali. Pega esse limão, tira ele da gaveta, fecha a geladeira, leva até um pratinho, pega uma faquinha e serra esse limão no meio e depois serra ele de novo. Percebe como aquele cheirinho do limão já começa a exalar no ar? Permita que a sua mente também perceba as gotinhas que já começam a espirrar do limão. E quando você tiver com o limão totalmente cortado ali em 4 partes, pega uma bandinha desse limão e vai levando até a boca, respira, abre a boca e mastiga esse limão. Mastiga o limão e percebe como ele é extremamente azedo, trazendo a essência da fruta desse limão totalmente invadindo de sabor a sua boca, aquele sabor azedo que alguns acham muito azedo, alguns gostam, apreciam, mas como você consegue, mastigando esse limão, já perceber como que essa fruta já reage na sua boca. Pode abrir os olhos agora. E a minha pergunta é, você chegou a salivar quando você imaginou tudo isso? Com certeza. Percebeu como a boca encheu de água? Sim, sim. Por que isso acontece? Porque a sua mente já sabe como é, ela já tem uma informação prévia do que acontece e, contrariando a base da maioria do que os médicos fazem hoje, que é baseado na reação do corpo aos agentes, que a gente chama de agente estressor. Se chama aquela velha teoria lá que a gente aprende no 2º grau da homeostase. Só que ninguém colocou limão na boca. Não houve um evento físico, um agente de fato. O que houve foi a imaginação de que esse agente estava lá. Então, a gente começa a mostrar que a homeostase ela é uma teoria limitada para explicar o que acontece com os pacientes. Por quê? Porque se ao imaginar o limão, o seu corpo já reagiu, por quê? Porque ele já estava esperando que isso acontecesse no seu corpo, e aí liberou a saliva para poder amenizar o efeito ácido do limão, que é uma reação orgânica, fisiológica, que o corpo tem sobre o agente químico, que seria a acidez do limão, que faria, então, com que sua boca ficasse ácida. Então, prevendo que isso vai acontecer, diferente do que se prega na homeostase, que o organismo é reativo, não.
a gente tem um novo conceito que já está mais consolidado a partir de 2012, que fala sobre a alostase, que é o quê? É um sistema Só pode repetir. alostase. É, Alostase. alostase, que é o quê? Alostase. Alostase, ele vem para evoluir sobre o conceito de homeostase, que é o quê? É um sistema preditivo, isto é, ao ver que algo vai acontecer, o seu organismo não espera para reagir, ele já reage antes daquele fator físico ou químico acontecer, ou daquele agente acontecer. Isto é, quando você espera que aconteça, o seu organismo já está reagindo. Portanto, você conseguiu ensalivar só de imaginar que ia colocar o limão na boca. Porque normalmente você só imagina isso quando você vai efetivamente pegar o limão. Então, o seu organismo já começa a agir. Isto é, nós não precisamos do agente propriamente dito para poder ter resposta fisiológica, que foi o que aconteceu nesse exemplo. E o que, que acontece? Por que, que isso é tão importante? Essa demonstração é tão importante para o que a gente vem dizendo e vem fazendo junto aos pacientes? É que a expectativa influencia na resposta do corpo. Seja ela uma resposta de liberação de saliva, seja ela na resposta imunológica, seja ela na recuperação de um paciente cirúrgico. Se ele vai para a mesa de cirurgia achando que é o fim, o organismo vai preparado para sucumbir na cirurgia. Se ele vai para a mesa de cirurgia achando que ele vai curar, que ele vai se recuperar rapidamente, por exemplo, quando tem um filhinho pequeno esperando, quando tem o organismo reage rapidamente porque ele precisa voltar a estar bem para cuidar daquele filhinho que é pequenininho, que ele ama e que ele não quer deixar de jeito nenhum. Às vezes, um agente externo estimula a mente a produzir tudo que o corpo precisa para a cura. Agora, quando esse agente não existe, quando existe, sim, um processo depressivo, a pessoa já vem com comportamentos depreciativos, a pessoa já vem achando que a vida não é boa e cai num problema e afunda, além do problema físico, numa depressão, num processo mais pesado emocional, isso atrapalha a cirurgia, atrapalha o tratamento e a pessoa entra numa espiral que só vai levar ela para um local que é o pior local que pode se ter, que é a piora da doença, a não adesão do corpo ao tratamento e, muitos casos, a própria morte. Então, dentro do processo como o câncer. Agora, quando a gente recebe esse paciente, o que, que a gente faz com ele? A gente faz uma volta ao mundo, vamos dizer assim, da imaginação dele, a gente busca as emoções que foram vinculadas ao aparecimento dessa doença, a gente trabalha toda a questão psicossomática dele para que ele saia dessa consulta do hipnoterapeuta com a certeza de que ele vai ter a melhor resposta, a melhor cura que ele possa ter escolhendo viver. Porque esse é o ponto. No caso de uma doença como o câncer, a pessoa precisa escolher viver. Se ela não escolher isso conscientemente e não buscar esse sentimento lá no fundo do coração, isso é, no subconsciente, a gente não tem o que fazer por ela. Não tem o que fazer. A gente precisa buscar que saia do fundo do coração dela. Não, eu quero e sei porque eu mereço e quero ficar vivo. Essa escolha é fundamental para que todo o tratamento se transcorra da melhor forma possível. E a gente vem fazendo esses trabalhos junto aos pacientes oncológicos e as respostas são incríveis. A forma como as pessoas lidam com a doença depois, os efeitos colaterais são muito menores, a recuperação e o passar pelo processo de quimioterapia, a pessoa vai com muito mais esperança, com muito mais tranquilidade, reduz a ansiedade, reduz o processo depressivo e melhora a resposta ao tratamento. Tudo isso a gente tem dentro da própria literatura médica, lá no PubMed você acha artigos científicos que já comprovaram isso a mundo afora. Já temos meta-análises, que é o topo da pesquisa científica, mostrando diversos trabalhos ao longo do mundo, ao redor do mundo, que mostraram que a hipnose tem comprovadamente efeito positivo sobre vários fatores do tratamento do câncer. Alguns fatores, como redução de dor,
redução de náusea e vômito no pós-cirúrgico, e aí não só de cirurgias oncológicas, mas de todo tipo de cirurgia. Eu tenho uma imersão só em perioperatório para ajudar pacientes a se recuperar, a se prepararem, passarem por uma cirurgia e se recuperarem dela, que é uma imersão de hipnose clínica no perioperatório, e com resultados incríveis de melhoras de tempo de recuperação, começa a ingerir alimentos muito mais rápido e com muito menos dor e muito menos processo de ansiedade e depressão pericirúrgica. Muito bem. Nós temos agora um pedido muito especial aqui para o senhor, doutor. Que o senhor dê os seus contatos, aqueles que o senhor pode fazer o contato com os telespectadores que estão nos assistindo, né, que queiram maiores detalhes, ou que queiram informação, ou que queiram até mesmo fazer uma consulta com o senhor. Então, todos os seus endereços, e-mail, WhatsApp, o que o senhor tiver aí, né, usando a nossa tecnologia também moderna, vamos ver se nós atingimos, né, e se essas pessoas possam, então, buscar um aprofundamento dessas questões. Claro. Eu acho que, para facilitar, eu posso dar um único endereço que é muito fácil, que é o endereço do site. Lá, a gente tem depoimentos de pessoas que passaram pelo processo, temos informações mais aprofundadas sobre o que acontece com o paciente oncológico, temos link para o livro, temos um botão de WhatsApp que fala diretamente comigo, que é o site rubenscoelho.com.br. Bem facinho, rubenscoelho.com.br. Rubens com NS no final, Rubens, não Rubem. rubenscoelho.com.br. Esse site, você entra lá, você vai ter um vídeo meu falando sobre isso, vai ter uma série de informações sobre desmistificar a hipnose, vai ter várias pessoas para inspirar outras pessoas a não ficarem receosos do processo de hipnose e receberem os benefícios desse tratamento, falando sobre como foi para elas, a experiência delas com a hipnoterapia e a transformação que elas tiveram. Então, lá você tem realmente um kit completo para essa pessoa que está passando, enfrentando não só o câncer, né? O câncer, vamos dizer assim, é o nosso carro-chefe, mas, sobretudo, qualquer tipo de doença crônica ou até mesmo doença mental, processos depressivos, processos de ansiedade, fobias, várias coisas que possam estar atrapalhando o dia a dia da pessoa, a vida da pessoa, que possa estar realmente incomodando o bem-estar da pessoa, né? Doutor Rubens, o seu livro, para aquisição do seu livro, também é feito através... Vou encontrar algum espaço lá no site? Isso. Nesse site tem uma seção só do livro e tem até um site específico do livro, que é o mesmo endereço, rubenscoelho.com.br/livro. E aí você tem um acesso especial com a sinopse do livro, algumas outras informações e o link de compra. Tá certo. Bom, mais uma vez queremos agradecer a sua presença, a sua disposição, né, de nos trazer todas essas importantíssimas informações que servem para caprichar, digamos assim, o nosso estado vivencial, né? Porque às vezes a gente fica nesse horror, recebendo informações de todos os lados. Vem, olha, cuidado com isso, tá? E o senhor nos traz de uma forma muito clara, né, por onde é que transitam essas informações, nos facilitando, é claro, os processos de cura. Eu lhe pediria, então, vou pedir depois para o nosso diretor, acho que ele já colocou ali os endereços aqui embaixo, para o pessoal copiar, né? E vamos pedir que o senhor use agora as nossas câmeras aqui para a sua mensagem final dessa palestra tão boa de hoje. Então, o que a gente sempre prega, assim, a gente tem sempre uma mensagem dupla, tá? A primeira mensagem vai para as pessoas em geral. Mantenham a mente vibrando no positivo, porque isso traz resultados incríveis para a vida de cada um. Mantenha-se sempre na vibração das coisas boas. Se você tem o hábito de ver telejornal que traz notícias ruins, se tem hábito de ver filmes violentos, coisas que trazem a sua vibração para o negativo, faça um detox de informação.
Ao invés de ficar focado nas coisas ruins, foca nas coisas boas. Acha aqueles interesses genuínos positivos seus e assista, procure, pesquise, leia mais sobre coisas que você gosta e que te fazem bem, porque isso tem um efeito na sua saúde, no seu comportamento e em todos ao seu redor, porque o organismo ele recebe isso e responde a isso de forma subconsciente. Isso é, não tem o controle. Você pode achar, só porque eu vi uma coisa, então eu vou ficar. Vai ficar. Vai ficando. Ao longo do tempo, o organismo vai entendendo que a vida é assim. E não importa se é ficção ou não, pode ser um jogo, pode ser um filme, séries, livros de horror, não importa. A sua mente começa a vibrar nessa sintonia e acaba gerando comportamentos negativos para sua vida, atraindo coisas negativas da sua vida, não porque vai atrair como um imã, não, é porque você vai se conectar. O mundo é abundante de todas as coisas, mas a gente não tem a capacidade mental, seria inviável nós termos uma análise completa de tudo que tem ao nosso redor. Então a nossa mente trabalha com foco. Você tem foco aonde na sua vida? Tem foco em coisas positivas. E aí você foca naquilo e parece que as coisas na vida daquela pessoa positiva são sempre boas. E realmente são, porque a mente só consegue absorver coisas pontuais. As coisas especiais para aquele ser. Para aquele ser. E aí as outras coisas ficam nebulosas como pano de fundo. Agora, quando você foca nas coisas negativas, isso acontece ao oposto. Você vai viver o negativo, aí a segunda-feira é uma tragédia, o dia a dia é pesado, tudo aquilo que falam por aí, que você vai absorvendo, o mundo é violento. Não é violento. Se você pegar estatísticas, por exemplo, do mundo, 2% da população em regiões, mesmo regiões de alto risco, se dedicam a algum tipo de atividade criminal. 2%. 98% de pessoas que moram em vilas, em favelas, elas não são criminosas. Mas os 2%, é como eu falei da mídia, né? São os que chamam a atenção, são os casos extremos. E você fica consumindo 2% da negatividade. É o que dá ibope, como dizem, né? Isso. Doutor, e aí você fica nosso diretor está nos dando sinal lá, estamos já apertados aí no horário, mas eu quero já deixar aqui de pronto um convite para uma outra oportunidade, né, para abordar esse tema ou outro tema que o senhor possa nos trazer aí, porque foi muito boa a sua explanação. Nós só temos a agradecer e pedir a Deus que Ele abençoe e que isso possa realmente atingir muitas e muitas pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Ok. Agradeço também. Um grande abraço. Um abraço a todos que nos ouviram.